Sejam bem-vindos ao meu canal e hoje nós vamos falar um pouco sobre paz, como a Cabala enxerga essa visão do que é a paz. Para a Cabala, quando a gente pensa sobre todas as situações que a gente vivencia, todos os desafios que a gente passa, a Cabala tem muitas respostas para isso. Mas um dos pontos principais é que todas essas situações que muitas vezes são repetitivas, a gente pode modificar o cenário, modifica os personagens e a situação se repete, é porque essa situação tem algo muito importante para nos falar. Só que muitas vezes a gente não sabe como olhar para essa situação de uma outra forma. E aquilo que é uma dor se transforma em sofrimento, porque aquilo persiste. Essa dor, ela fica uma dor constante. E essa dor constante, que vira sofrimento, impede a gente de ter a aprendizagem necessária relacionada a essa situação, de a gente poder ter um crescimento, de a gente poder fazer o que a gente chama de processo do Tikkun. Quando a gente entra dentro dessa consciência do processo do Tikkun, toda situação é benéfica, porque toda situação vai nos levar para um estágio evolutivo, para um próximo nível. E isso acontece porque a gente passa a se colocar de uma outra forma diante do mesmo cenário. E essa situação é muito comum dentro da Cabala, as pessoas chegarem com essas dores sem saberem o que fazer com aquilo, como se relacionar com aquela dor e ficando naquele local de vítima. E a Cabala traz muitas ferramentas, traz muito conhecimento sobre como nós temos a possibilidade de se relacionar, de enxergar e de agir. Ou seja, a gente pensa, a gente sente e a gente passa a agir de uma forma completamente diferente. Então, dentro da Cabala, com essa nova perspectiva, é como se a gente ganhasse as ferramentas necessárias, o conhecimento necessário, os instrumentos necessários para ir para aquela refeição, para aquele banquete, para aquele jantar, porque a gente sabe como se posicionar em relação a essa situação. E quando a gente não sabe, é como se nós estivéssemos o tempo todo correndo, um cachorro correndo atrás do rabo, né? Quem nunca viu um cachorro fazendo isso, né? Ele fica, corre, 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 e a gente muitas vezes se sente assim. Por quê? Porque a gente entra num estado de impotência. Porque dentro da visão da Cabala, uma das grandes chaves, uma das grandes conquistas que a gente pode adquirir a partir exatamente dessa consciência é nos colocarmos de uma forma diferente em relação ao cenário. Geralmente a gente quer modificar o cenário, mas a gente pouco se ocupa em transformar como a gente se relaciona em relação às situações. Então, quando a gente começa a entender essa perspectiva, a gente começa a ter paz, porque essa paz é uma conquista onde a gente renuncia a muitos aspectos que nos afastam exatamente dessa situação de serenidade, de harmonia que a gente deseja viver. A gente começa a pesar e ver o que é prioridade, o que realmente é importante e quais são as escolhas mais adequadas e quais são as renúncias e como eu vou fazer essas renúncias, porque geralmente quando a gente não quer fazer alguma renúncia é porque a gente de alguma forma está tão apegado àquilo por aquela visão que a Cabala chama dessa visão do nosso ego, essa visão egoísta, que a gente, por exemplo, através dos nossos medos, as nossas inseguranças, não deixa de ser um egoísmo. Por quê? Por exemplo, se a gente parar para pensar que uma pessoa que ela é muito tímida, ela é muito retraída, ela pode estar sendo egoísta, as pessoas vão dizer, mas como assim egoísta? Ela está deixando de compartilhar com o mundo, ela está deixando de se expressar, ela está deixando de oferecer o que ela tem de conteúdo interno. Então, muitas vezes é uma defesa que a gente tem para a gente não crescer e para a gente não evoluir. Então, todas as situações que aparentemente são conflitos caóticos, desarmônicos, tudo isso fala sobre como nós podemos nos posicionar de uma outra forma. E a Cabala é repleta de conteúdos que nos levam a esse conhecimento de transformação interna. E se vocês gostaram do conteúdo, querem continuar aqui comigo, cliquem no sininho para vocês serem notificados dos próximos vídeos e me sigam no Instagram também, tá bom? Um grande abraço!